Gêmeas cegas viviam no escuro, isoladas em seu mundo silencioso, perdidas nas sombras de uma mansão que tinha tudo, exceto amor verdadeiro. Até que Carmen, uma faxineira humilde com coração de mãe, começou a descrever tudo ao redor com tanto carinho que elas aprenderam a enxergar o mundo através de suas palavras maternais, transformando escuridão em luz pura. Sofia e Helena Silva, duas anjinhas de apenas 4 anos, vieram ao mundo em meio a uma tragédia que mudaria para sempre o destino da família Silva. Durante um parto complicado no hospital sírio-libanês, uma falha médica causou lesões irreversíveis no nervo óptico das gêmeas, deixando-as completamente cegas. A mãe, Maria Eduarda, não resistiu às complicações do parto, partindo deste mundo no mesmo momento em que suas filhas chegavam, criando um vazio emocional que ecoaria pelos corredores daquela mansão nos anos seguintes. Dr. Fernando Silva, um dos cirurgiões cardiovasculares mais respeitados do Brasil, viu sua vida desmoronar em questão de horas. Em uma única noite, ele perdeu a esposa amada e descobriu que suas filhas nasceram com uma deficiência que mudaria completamente os planos que havia feito para a família. O homem que salvava vidas no hospital todos os dias se sentia completamente perdido diante de 2 criaturinhas tão pequenas e vulneráveis. As pequeninhas cresceram em meio ao luxo frio de uma mansão de 3.000 metros quadrados no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Cada cômodo era equipado com a mais moderna tecnologia que o dinheiro poderia comprar. Pisos táteis importados da Alemanha, brinquedos educativos desenvolvidos especialmente para crianças com deficiência visual, uma biblioteca completa em braille, equipamentos de última geração para estimulação sensorial. Mas por mais que tivessem acesso aos melhores recursos materiais do mundo, Sofia e Helena viviam como 2 alminhas perdidas em um oceano de silêncio emocional. Elas passavam seus dias sentadinhas no chão gelado do quarto de 80 metros quadrados, decorado pela mais renomada designer de interiores de São Paulo, mas que para elas era apenas mais um espaço vazio e sem significado. O silêncio pesado daquela casa era quebrado apenas pelo eco metálico de passos apressados de funcionários que cumpriam suas tarefas com precisão militar, mas sem alma, sem carinho. Cada pessoa que entrava naquele ambiente tratava as meninas como mais uma responsabilidade profissional, mais um item na lista de afazeres diários. As gêmeas viviam prisioneiras de uma rotina mecânica e desprovida de calor humano que começava todos os dias às 6 da manhã em ponto. Senhora Margarete, a babá profissional contratada por uma das mais prestigiadas agências de cuidadores de São Paulo, entrava no quarto com a precisão de um relógio suíço. Com movimentos calculados e eficientes, ela vestia as meninas em silêncio absoluto. Primeiro Sofia, depois Helena, escolhendo sempre roupas coordenadas das melhores marcas infantis europeias. Cada peça custava mais do que muitas famílias brasileiras ganham em um mês, mas para as pequenas, eram apenas tecidos que tocavam sua pele sem transmitir qualquer sensação de carinho ou cuidado maternal. O café da manhã seguia rigorosamente as instruções elaboradas por uma equipe de nutricionistas especializados em alimentação para crianças com necessidades especiais. Papinhas orgânicas importadas, vitaminas em doses precisamente calculadas, suplementos alimentares de última geração, tudo servido em pratinhos de porcelana francesa, mas oferecido sem uma palavra de carinho, sem um "bom dia, princesas", ou um "que delícia esse mingauzinho". Após a alimentação matinal, senhora Margarete posicionava Sofia e Helena no tapete persa de seda natural do quarto, cercando-as com brinquedos educativos que custavam fortunas, cubos musicais que ensinavam formas geométricas, bonecas que falavam em 3 idiomas, quebra-cabeças táteis desenvolvidos por pedagogos alemães, especializados em educação para deficientes visuais. Mas ali ficavam as pequenas, quietinhas como 2 passarinhos feridos, apenas se tocando de vez em quando com suas mãozinhas delicadas, como se quisessem ter certeza absoluta de que não estavam completamente sozinhas naquele mundo imenso e assustador. Elas desenvolveram uma linguagem própria, sussurros baixinhos, toques suaves, uma comunicação silenciosa que apenas elas compreendiam,
criando um mundinho particular para se protegerem da frieza que as cercava. O quarto das gêmeas era considerado um prodígio da arquitetura inclusiva. Havia sido projetado pelos mais renomados especialistas em acessibilidade do país. Os pisos tinham texturas diferentes em cada área para a orientação espacial. As paredes eram forradas com materiais que absorviam ecos para melhorar a orientação auditiva. A iluminação era pensada nos mínimos detalhes para estimular qualquer resquício de percepção visual que pudessem ter. Prateleiras nas alturas ideais exibiam uma impressionante coleção de brinquedos que emitiam sons educativos. Pianos eletrônicos que tocavam clássicos de Mozart, ursinhos que contavam histórias em diferentes idiomas, jogos interativos que ensinavam matemática através de estímulos táteis. Uma completa biblioteca em braille ocupava uma parede inteira, com obras dos maiores autores da literatura infantil mundial. Mas por mais que tivessem acesso a todo esse universo de estímulos sensoriais e educacionais, Sofia e Helena pareciam estar perdidas em seu próprio mundinho paralelo, desconectadas de tudo aquilo que as cercava. Era como se vivessem atrás de um vidro invisível que as separava do resto do mundo. A terapeuta ocupacional, doutora Patrícia Martins, era uma das profissionais mais requisitadas de São Paulo na área de deficiência visual infantil. Formada na Universidade de São Paulo, com especialização na Suécia, ela visitava as meninas 3 vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, pontualmente às 14 horas. Doutora Patrícia era indubitavelmente competente. Seguia todos os protocolos internacionais mais modernos. Aplicava as técnicas mais avançadas desenvolvidas pelos maiores centros de pesquisa em deficiência visual do mundo. Suas sessões eram meticulosamente planejadas. Cada exercício tinha objetivos claros e mensuráveis. Cada atividade seguia uma progressão lógica baseada em anos de estudos científicos. Mas havia algo profundamente robotizado em sua abordagem profissional. Ela falava com Sofia e Helena como se fossem casos clínicos fascinantes, não crianças pequenas que precisavam desesperadamente de carinho, atenção e amor maternal. Suas palavras eram tecnicamente perfeitas, mas completamente vazias de emoção humana genuína. Vamos trabalhar a coordenação motora fina hoje, dizia ela com voz neutra, colocando objetos de diferentes texturas nas mãozinhas das meninas. Agora vamos estimular a percepção auditiva espacial. Cada frase soava como se estivesse lendo um manual técnico, não conversando com 2 criaturinhas de 4 anos que ansiavam por conexão emocional. Doutor Fernando Silva era um homem completamente perdido quando se tratava de suas próprias filhas. No Hospital do Coração, onde trabalhava, ele era conhecido pela dedicação incansável, pela precisão cirúrgica impecável, pela capacidade de tomar decisões rápidas que salvavam vidas. Colegas e pacientes o respeitavam profundamente, reconhecendo nele um dos cardiologistas mais brilhantes de sua geração. Mas quando chegava em casa, sempre depois das 9 da noite, quando Sofia e Helena já estavam dormindo em suas caminhas de dossel importadas da França, Dr. Fernando se transformava em um estranho em sua própria casa. Ele ficava parado na porta do quarto das filhas, observando-as de longe através da penumbra dourada do abajur de cristal, sentindo-se completamente perdido e inadequado. Como conversar com crianças que não podiam ver suas expressões faciais? Como brincar com meninas que viviam num mundo sensorial que ele não conseguia nem começar a compreender? Como ser pai quando se sentia como um intruso na vida de suas próprias filhas? Nos fins de semana, quando finalmente tinha tempo livre das cirurgias e consultas médicas, Dr. Fernando tentava se aproximar das meninas, mas não sabia como fazer essa conexão. Ele se sentava na poltrona de couro italiano do quarto delas, observando enquanto brincavam em seu mundinho particular, sentindo-se como um estranho tentando entrar em um clube exclusivo do qual não possuía a senha de acesso. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você já presenciou uma situação onde uma criança precisava mais de carinho do que de recursos? Como se sentiu? Suas experiências são muito importantes para nós. Foi numa terça-feira ensolarada do mês de março que Carmen Conceição da Silva
chegou para trabalhar na imponente mansão do Silva, localizada em uma das ruas mais nobres do Alto de Pinheiros. Ela era uma mulher de 52 anos, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, olhos castanhos cheios de bondade e mãos calejadas que contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto e ao cuidado com os outros. Carmen era mãe de 5 filhos já crescidos. João, de 32 anos, era motorista de ônibus. Maria, de 30, trabalhava como enfermeira em um hospital público. Pedro, de 28, era mecânico. Ana, de 25, era professora de escola municipal. E o caçula, Carlos, de 22, estudava engenharia na Universidade Estadual, com uma bolsa de estudos que conseguiu graças ao incentivo incansável da mãe. Ela havia criado os 5 filhos sozinha, após ficar viúva aos 27 anos, quando seu marido, José, morreu em um acidente de trabalho na construção civil. Durante todos esses anos, Carmen trabalhou incansavelmente como doméstica, faxineira, cozinheira, cuidadora, qualquer trabalho honesto que pudesse pagar as contas e dar educação digna para seus filhos. Carmen tinha aquele dom especial que algumas mulheres possuem, o instinto maternal desenvolvido que fazia qualquer criança se sentir imediatamente amada e protegida apenas com sua presença. Era daquelas pessoas que irradiam calor humano, que transformam qualquer ambiente com sua energia maternal positiva. Quando a agência de empregos domésticos a indicou para trabalhar na casa do Silva, Carmen ficou impressionada com o tamanho e o luxo da propriedade. Nunca havia trabalhado em uma mansão tão grande e sofisticada, mas o que mais chamou sua atenção não foram os móveis caros ou os objetos de arte espalhados pelos cômodos. Foi o silêncio pesado e triste que pairava sobre aquela casa. No primeiro dia de trabalho, enquanto a governanta-geral, Sra. Beatriz, explicava a rotina da casa e mostrava os cômodos, Carmen ouviu um som que fez seu coração de mãe se apertar imediatamente. Era um choro baixinho, quase um gemidinho, vindo do segundo andar. "São as meninas", explicou Sra. Beatriz com certa impaciência. "As filhas do Dr. Fernando. São cegas de nascença. Têm cuidadores especializados, então você não precisa se preocupar com elas. Apenas faça a limpeza do quarto quando elas estiverem na terapia." Mas Carmen, com seu instinto maternal aguçado por décadas de experiência cuidando de crianças, não conseguiu ignorar aqueles sonzinhos de angústia. Durante toda a manhã, enquanto limpava os outros cômodos da casa, seu pensamento voltava constantemente para aquelas 2 criaturinhas que pareciam tão perdidas e sozinhas. Quando chegou a hora de limpar o quarto das gêmeas, Carmen subiu as escadas de mármore Carrara com o coração acelerado. Ao abrir a porta do quarto, deparou-se com uma cena que marcaria sua vida para sempre. Sofia e Helena estavam sentadas no canto do tapete persa, uma encostadinha na outra, completamente quietas, como 2 anjinhos perdidos em meio a um mar de brinquedos caros que não despertavam seu interesse. Algo profundo dentro do coração experiente de Carmen se moveu. Aquelas 2 meninas, mesmo cercadas de tanto luxo e recursos, pareciam estar morrendo de fome. Não de comida, mas de algo muito mais essencial. Amor maternal, carinho humano, conexão emocional verdadeira. Carmen parou o que estava fazendo, colocou seus produtos de limpeza no chão com cuidado e instintivamente se aproximou das pequenas com aquela delicadeza natural que só uma mãe experiente possui. "Bom dia, princesas lindas", disse ela com aquela voz doce e calorosa que havia embalado 5 filhos e inúmeros netos. "Eu sou a tia Carmen e vim aqui cuidar da casinha de vocês com todo o carinho do mundo." Sofia e Helena ergueram suas cabecinhas delicadas na direção daquela voz que era completamente diferente de todas as outras que conheciam. Não era a voz mecânica e apressada da babá. Não era o tom técnico e frio da terapeuta. Não era o silêncio embaraçado do pai. Era uma voz que parecia um abraço quentinho, carregada de verdadeiro amor maternal. Carmen continuou falando, enquanto organizava os brinquedos espalhados pelo quarto, mas sua voz não era apenas funcional. Ela pintava um mundo inteiro de imagens e sensações para aquelas meninas que viviam na escuridão visual. "Olha só que sol dourado e gostoso está entrando pela janela gigante hoje, meus amores. Posso sentir o calorzinho dele chegando devagarinho até vocês, como se fosse um cobertor macio
e quentinho feito de luz, e tem uns passarinhos bem-te-vis lá fora, cantando uma canção alegre só para vocês. Querem escutar a música que eles prepararam especialmente para as princesas Sofia e Helena? Ela caminhou até a janela e a abriu completamente, permitindo que o som dos pássaros, o ruído suave das folhas dançando no vento e todos os sons da vida lá fora entrassem no quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Carmen viu um sorrisinho tímido e genuíno aparecer no rostinho angelical de Helena. Isso mesmo, minha princesa. Os passarinhos estão felizes e orgulhosos porque vocês estão escutando a apresentação especial que eles prepararam, disse Carmen, aproximando-se mais das meninas. Posso sentar aqui pertinho de vocês? A tia Carmen adora fazer novos amiguinhos. As meninas não responderam com palavras. Ainda não haviam desenvolvido muito vocabulário verbal, mas Helena, com um gesto que tocou profundamente o coração de Carmen, estendeu sua mãozinha pequena e delicada na direção da voz carinhosa. Sofia, sentindo o movimento da irmã gêmea, fez exatamente a mesma coisa. Carmen pegou aquelas duas mãozinhas pequeninas e geladas entre as suas mãos calejadas e quentes, e imediatamente sentiu uma conexão emocional que a transportou de volta aos tempos em que seus próprios filhos eram pequenos e precisavam de seu colo, de sua proteção, de seu amor incondicional. Que mãozinhas fofas e delicadas vocês têm, minhas princesas. E olha que dedinhos compridos e elegantes. Apostam que vocês vão tocar piano como anjos quando crescerem? E que tal aprender a tocar violão também? A tia Carmen conhece muitas canções bonitas que pode ensinar para vocês. A partir daquele momento mágico, Carmen começou a revolucionar completamente a experiência diária das meninas. Em vez de fazer a limpeza do quarto em silêncio, como uma mera funcionária cumprindo suas obrigações, ela começou a transformar cada tarefa em uma oportunidade de conexão, de estímulo sensorial, de carinho maternal. Enquanto passava o aspirador de pó, ela cantava músicas infantis que havia cantado para seus próprios filhos. Enquanto organizava as roupinhas no armário, ela descrevia as cores e texturas de cada peça. Enquanto limpava os vidros das janelas, ela contava histórias sobre o que estava acontecendo do lado de fora. Agora vou passar este paninho macio na janela para ela ficar brilhando como um espelho mágico, explicava Carmen, fazendo movimentos rítmicos que produziam sons interessantes para as meninas. E olhem só, tem uma borboleta amarela lá fora dançando no ar como se fosse uma bailarina vestida de sol. Que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? O que essa faxineira está fazendo vai muito além de limpar, e você precisa ver o que acontece. Vocês acham que ela está certa em se aproximar tanto das crianças? Com o passar dos dias, uma transformação sutil, mas profunda, começou a acontecer na rotina daquela mansão silenciosa. Sofia e Helena, que antes pareciam viver em um mundo completamente isolado, começaram a reagir de maneira completamente diferente à presença de Carmen. Quando escutavam o som familiar dos passos dela subindo a escadaria de mármore, as cabecinhas das duas se viravam simultaneamente para a porta, e uma expressão de expectativa alegre tomava conta de seus rostinhos angelicais. Era como se soubessem que algo especial estava prestes a acontecer, que alguém muito especial estava chegando para iluminar seu mundo escuro. Carmen, com sua sensibilidade maternal aguçada por décadas de experiência criando filhos, percebeu rapidamente que as necessidades das meninas iam muito além de cuidados físicos básicos ou estimulação sensorial técnica. Sofia e Helena não eram apenas cegas. Elas pareciam ter se desconectado emocionalmente do mundo ao redor devido à falta crônica de estímulo afetivo genuíno. A babá profissional, Sra. Margarete, fazia seu trabalho com competência técnica impecável. Ela seguia rigorosamente todos os protocolos estabelecidos pelos especialistas, mantinha horários precisos, aplicava as técnicas recomendadas pelos melhores manuais de cuidado infantil. Mas faltava algo essencial em sua abordagem. Ela cuidava das meninas como se fossem objetos valiosos que precisavam ser mantidos em perfeitas condições, não como seres humanos pequenos que ansiavam desesperadamente por conexão emocional. As terapias com Dra. Patrícia eram tecnicamente eficientes e seguiam as mais modernas metodologias internacionais. Cada sessão era cuidadosamente planejada,
para estimular diferentes aspectos do desenvolvimento sensorial das meninas. Mas havia uma frieza clínica em sua abordagem que transformava cada encontro em mais um procedimento médico, não em um momento de interação humana calorosa e significativa. Foi então que o instinto maternal profundo de Carmen falou mais alto que qualquer protocolo ou convenção social. Durante seus horários oficiais de almoço, em vez de descansar ou comer tranquilamente na cozinha com os outros funcionários, ela começou a subir as escadas e passar esses preciosos momentos livres com Sofia e Helena. Carmen sentava no chão do quarto das meninas, cruzava as pernas como fazia quando seus próprios filhos eram pequenos e criava um universo inteiro de palavras, sensações e experiências para aquelas duas alminhas sedentas de amor maternal. Sofia, Helena, venham cá que a tia Carmen vai contar para vocês como é o mundo lá fora além destas paredes, dizia ela, abrindo os braços para receber as duas meninas em seu colo acolhedor. Tem uma árvore gigante no jardim da casa de vocês, com galhos enormes, que parecem braços de um gigante bonzinho se abrindo para dar um abraço carinhoso no céu azul. Carmen pegava as mãozinhas delicadas das meninas e as guiava para tocar diferentes objetos e texturas ao redor do quarto, mas sempre acompanhando cada toque com descrições ricas e poéticas que transformavam simples experiências sensoriais em aventuras mágicas. As folhinhas dessa árvore fazem um barulhinho gostoso quando o vento passa por elas. Assim, ó. E Carmen balançava suavemente as cortinas de seda do quarto para que elas pudessem ouvir o som suave do tecido dançando no ar. E quando chove, as gotinhas fazem música nas folhas, como se a natureza estivesse tocando piano para vocês. Ela guiava as mãozinhas das meninas para diferentes superfícies, a madeira lisa e polida da mesa de cabeceira, a maciez aveludada do tapete persa, a frieza interessante do vidro da janela, a textura rugosa da parede de pedra decorativa. Mas cada toque era transformado em uma lição sobre o mundo através das palavras carinhosas de Carmen. O papai de vocês usou uma camisa azul hoje quando saiu para o trabalho, contava Carmen, criando pontes entre o mundo abstrato das cores e a realidade concreta das meninas. Azul é a cor do céu quando está limpinho e sem nuvens, sabem? É uma cor calminha e gostosa, como o som da chuva caindo devagarinho no jardim, e a gravata dele tinha listrinhas que pareciam as teclas pretas e brancas de um piano. Doutor. Fernando começou a notar mudanças sutis, mas significativas no comportamento de suas filhas. Durante suas raras visitas ao quarto delas, antes de sair para o hospital ou quando chegava do trabalho, ele percebia que Sofia e Helena pareciam mais alertas, mais conectadas com o ambiente ao redor, mais responsivas aos estímulos externos. O que mais o surpreendeu foram os momentos em que ele ouvia risinhas baixinhas e genuínas vindas do quarto das meninas, um som que ele nunca havia escutado antes em todos os 4 anos de vida delas. Era um som que aquecia seu coração de pai, mas ao mesmo tempo o enchia de uma tristeza profunda, pois ele não sabia como provocar essas reações alegres em suas próprias filhas. Mas foi doutora Patrícia Martins quem primeiro identificou e questionou formalmente as mudanças que estavam acontecendo com as pacientes. Durante uma sessão de terapia ocupacional numa quinta-feira à tarde, ela percebeu que Sofia e Helena estavam apresentando progressos incomuns e acelerados em várias áreas do desenvolvimento. Dr. Silva, preciso conversar urgentemente com o senhor sobre suas filhas, disse ela após a sessão, com um tom profissional ligeiramente preocupado. Sofia e Helena estão apresentando progressos estatisticamente anômalos. Elas estão mais responsivas, mais interessadas no ambiente ao redor, demonstrando melhor coordenação motora e, principalmente, maior conexão emocional com os estímulos externos. Esses avanços estão muito além do esperado para o protocolo terapêutico que estamos aplicando. Doutora. Patrícia fez uma pausa calculada antes de continuar. Preciso saber se mais alguém tem trabalhado com elas, fora do nosso cronograma terapêutico estabelecido. Algum outro profissional? Alguma mudança na rotina? Essas melhorias sugerem que elas estão recebendo algum tipo de estímulo adicional que não está documentado em nossos registros. Foi então que Dr. Fernando, intrigado,
e ao mesmo tempo esperançoso com os progressos de suas filhas, decidiu investigar discretamente o que estava acontecendo na rotina doméstica delas. Ele começou a prestar mais atenção aos detalhes, a fazer perguntas sutis para os funcionários, a observar mais atentamente o comportamento das meninas. Foi durante essa investigação informal que ele descobriu que Carmen, a nova faxineira, estava passando seus horários de intervalo no quarto de suas filhas, interagindo com elas de maneira completamente diferente de todos os profissionais especializados que haviam sido contratados. Carmen, chamou ele numa tarde de sexta-feira, quando ela estava terminando de organizar a biblioteca do escritório. Preciso conversar com a senhora sobre as meninas. Carmen sentiu o coração disparar e as mãos começarem a tremer ligeiramente. Será que havia cometido algum erro grave? Será que não deveria ter se aproximado tanto das pequenas? Será que havia ultrapassado algum limite profissional que não conhecia? Sim, Dr. Fernando, respondeu ela com a voz ligeiramente trêmula, se preparando mentalmente para uma repreensão ou até mesmo uma demissão. Nos comentários me digam, vocês já viram uma criança que só se acalma com uma pessoa específica? O que acham que faz uma criança confiar tanto assim em alguém? Quero muito saber suas experiências. A conversa crucial que Dr. Fernando esperava ter com Carmen sobre o envolvimento dela com suas filhas teve que ser adiada devido a uma emergência médica complexa no Hospital do Coração. Um paciente de 45 anos havia sofrido um infarto agudo do miocárdio e precisava de uma cirurgia de revascularização imediata, uma operação que poderia durar entre 6 e 8 horas e que exigia toda a expertise e concentração do renomado cardiologista. E foi justamente durante essa emergência médica que o verdadeiro milagre do amor maternal incondicional se manifestou de uma forma que ninguém poderia ter previsto ou planejado. Era uma quinta-feira chuvosa do final de março, quando Sofia, a mais sensível das gêmeas, começou a apresentar sintomas preocupantes no meio da tarde. A menina desenvolveu uma febre alta repentinamente, chegando aos 39,5 degrees em menos de uma hora. Seu corpinho delicado começou a tremer violentamente e ela entrou em um estado de delírio febril que assustou todos os funcionários da casa. Helena, com aquela conexão especial e misteriosa que existe entre gêmeos, especialmente aqueles que compartilham um mundo sensorial único, começou a sentir instintivamente que algo muito grave estava acontecendo com sua irmã. Ela começou a chorar de uma forma desesperada e inconsolável, um choro que parecia vir do mais profundo de sua alma infantil, como se estivesse sentindo fisicamente a dor e o sofrimento de Sofia. Senhora. Margarete, a babá profissional, tentou aplicar todos os procedimentos protocolares que havia aprendido em seus cursos especializados. Ela mediu a temperatura corporal de Sofia a cada 15 minutos, administrou medicamentos antitérmicos conforme as dosagens prescritas pelo pediatra, aplicou compressas frias na testa da menina, tentou hidratá-la com pequenos goles de água, mas nada do que ela fazia parecia funcionar. Sofia continuava ardendo em febre, delirando, chamando por palavras que ninguém conseguia entender. Helena continuava chorando desesperadamente, recusando qualquer tentativa de consolo, como se soubesse que sua irmã gêmea estava em perigo real. A situação se tornou ainda mais crítica quando a senhora Margarete percebeu que não conseguia entrar em contato com o Dr. Fernando. Ele estava no meio de uma cirurgia complexa que não poderia ser interrompida sob nenhuma circunstância. O celular dele estava desligado, conforme protocolo hospitalar durante procedimentos cirúrgicos. Seguindo os protocolos de emergência estabelecidos para a casa, senhora Margarete ligou imediatamente para o pediatra particular das meninas, Dr. Henrique Almeida, um dos mais respeitados especialistas em medicina pediátrica de São Paulo. Mas Dr. Henrique estava atendendo uma emergência em outro hospital e só poderia chegar à mansão dos Silva em pelo menos 2 horas. A babá então contatou o serviço de emergência pediátrica domiciliar mais exclusivo da cidade, mas devido ao trânsito intenso da tarde chuvosa de São Paulo e a um acidente na Marginal Pinheiros, a ambulância UTI pediátrica levaria pelo menos 1h30 para chegar até a mansão no Alto de Pinheiros. Foi nesse momento de desespero total, quando todos os recursos profissionais e tecnológicos pareciam inadequados diante da emergência real,
que Carmen, que estava limpando a sala de jantar no primeiro andar, ouviu o choro desesperado de Helena ecoando por toda a mansão. Aquele som atingiu o coração maternal experiente de Carmen como uma flecha certeira. Era o choro de uma criança em pânico total, o tipo de som que desperta instantaneamente todos os instintos protetivos de uma mãe verdadeira. Carmen largou imediatamente todos os produtos de limpeza, subiu as escadas correndo como nunca havia corrido na vida e irrompeu no quarto das meninas sem nem bater na porta. O que ela viu naquele quarto luxuoso partiu seu coração maternal em 1000 pedaços. Sofia estava deitada na cama, seu rostinho angelical vermelho de febre, os lábios ressecados, o corpinho pequenininho tremendo violentamente. Helena estava ao lado da irmã, segurando sua mãozinha com desespero, chorando de uma forma que Carmen nunca havia ouvido uma criança chorar. Era um choro de perda, de desespero absoluto. "Calma, meus amores, a tia Carmen está aqui agora", disse ela, aproximando-se da cama com aquela serenidade natural que só uma mãe experiente possui em momentos de crise. "Não chorem mais, minhas princesas. A titia está aqui e não vai deixar nada de ruim acontecer com vocês." Carmen pegou Sofia em seus braços maternais com o cuidado infinito de quem já havia embalado centenas de noites febris de seus próprios filhos. A menina estava queimando de febre, mas quando ouviu a voz familiar e acolhedora de Carmen, instintivamente se aninharam em seus braços como um passarinho ferido que finalmente encontra um ninho seguro. Helena, percebendo que sua irmã estava nos braços de Carmen, a única pessoa na casa que realmente as amava de forma incondicional, começou a se acalmar ligeiramente, embora ainda soluçasse de angústia e medo. Carmen sabia exatamente o que fazer. Durante 25 anos criando 5 filhos praticamente sozinha, ela havia passado por inúmeras madrugadas de febre, gripes, viroses, emergências infantis de todo tipo. Suas mãos experientes de mãe brasileira sabiam instintivamente como baixar uma febre rapidamente, como posicionar uma criança para que pudesse respirar melhor durante uma crise, como acalmar uma criança em estado de pânico absoluto. "Senhora Margarete", disse Carmen com autoridade maternal, "vá buscar toalhas pequenas na lavanderia, álcool 70%, um termômetro digital e o remedinho para febre que tem no armário do banheiro das meninas. Rápido!" A babá profissional que sempre se considerou a autoridade máxima quando se tratava dos cuidados das gêmeas, ficou surpresa com a firmeza e a competência demonstradas por uma simples faxineira. Mas havia algo na voz de Carmen, uma autoridade natural nascida da experiência maternal real, que fez Sra. Margarete obedecer imediatamente sem questionar. Carmen carregou Sofia no colo e pegou Helena pela mãozinha, levando as duas para o banheiro privativo do quarto. Lá, com movimentos precisos e experientes, ela preparou um banho morno, não frio como muitas pessoas fazem erroneamente, na banheira de mármore das meninas. "Minha princesa Sofia está com febre porque algum microbinho ruim entrou no corpinho dela", explicava Carmen para Helena enquanto cuidava da irmã. "Mas a tia Carmen vai cuidar direitinho, do jeitinho que cuidou dos seus 5 filhinhos quando eles ficavam doentinhos." Ela colocou Sofia na água morna, segurando-a com firmeza e carinho, enquanto o banho gradualmente ajudava a reduzir a temperatura corporal da menina. Helena ficava ao lado da banheira, com uma mãozinha na água sentindo a irmã e a outra segurando firmemente o braço de Carmen. Durante todo o processo, Carmen cantava baixinho uma cantiga de ninar que havia cantado para todos os seus filhos durante crises semelhantes. "Dorme, dorme, minha princesa. A tia Carmen está aqui bem pertinho. Não precisa ter medo de nada. A titia não vai deixar você sozinha nem um segundinho." Enquanto Sofia ficava no banho morno, Carmen instruiu Sra. Margarete a preparar um soro caseiro, uma receita simples que havia aprendido com sua própria mãe e que havia salvado seus filhos de desidratação inúmeras vezes ao longo dos anos. Uma pitada de sal, uma colher de açúcar, água filtrada morna, instruía Carmen. "É melhor que qualquer soro industrializado, porque é feito com amor de mãe." Após 15 minutos no banho morno, a febre de Sofia começou a baixar visivelmente. Carmen a envolveu em uma toalha macia e a colocou em seu colo, enquanto Helena se aconchegava do outro lado. Foi nesse momento mágico e transformador
que aconteceu algo que mudaria para sempre a vida de todos naquela casa. Sofia, com os olhinhos fechados que nunca enxergaram a luz, mas com o coração completamente aberto para sentir o amor verdadeiro, sussurrou a primeira palavra clara e intencional que já havia pronunciado na vida. Mamãe. Carmen sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto calejado pela vida. Lágrimas de emoção pura, de realização maternal, de amor incondicional. Ela havia sido reconhecida como mãe por uma criança que nem era sua filha biológica, mas que seu coração havia adotado completamente desde o primeiro dia. Helena, ouvindo a irmã pronunciar aquela palavra sagrada, também sussurrou com sua vozinha doce e delicada: Mamãe. Carmen. As duas meninas haviam encontrado finalmente o que procuravam durante todos esses 4 anos de vida. Uma figura maternal verdadeira, alguém que as amasse não por obrigação profissional ou por dinheiro, mas por amor puro e incondicional. Carmen abraçou as duas princesas contra seu peito, sentindo como se seu coração fosse explodir de felicidade maternal. Naquele momento, ela não era mais apenas uma faxineira trabalhando numa mansão de ricos. Ela era a mãe que Sofia e Helena sempre precisaram e nunca tiveram. Quando o Dr. Fernando finalmente chegou do hospital, 3 horas após o início da emergência, encontrou uma cena que mudaria sua perspectiva de vida para sempre. Carmen estava na poltrona de amamentação do quarto das meninas, uma poltrona cara que nunca havia sido usada para seu propósito original, com Sofia já sem febre, dormindo tranquila em seus braços, enquanto Helena, também dormindo tranquilamente, segurava firmemente a mão de Carmen como se fosse seu maior tesouro. Carmen, disse ele baixinho, se aproximando com cuidado para não acordar as meninas. O que aconteceu aqui? Senhora Margarete me contou sobre a febre da Sofia, mas... Doutor. Fernando, respondeu Carmen com lágrimas de felicidade ainda brilhando em seus olhos. Suas meninas chamaram pela primeira vez na vida. Elas me chamaram de mamãe. Dr. Fernando sentiu como se um soco invisível tivesse atingido seu peito. Ali estava a prova viva de que havia sido um pai presente fisicamente, mas completamente ausente emocionalmente. Uma faxineira humilde havia conseguido em algumas semanas o que ele, com todos os recursos do mundo, não havia conseguido em 4 anos: conectar-se verdadeiramente com suas próprias filhas. Carmen, disse ele, sentando na cadeira ao lado da poltrona, onde ela embalava suas meninas, preciso que a senhora me conte sua história. Quem é a senhora realmente? Carmen, então, revelou algo que havia guardado cuidadosamente em seu coração, temendo que pudesse ser mal interpretado ou que pudesse custar seu emprego. Dr. Fernando, eu não sou apenas uma faxineira. Antes de ficar viúva e ter que me dedicar integralmente à criação dos meus 5 filhos, eu era auxiliar de enfermagem na ala pediátrica do Hospital São Lucas, aqui em São Paulo. Durante 8 anos cuidei de centenas de crianças especiais, crianças com deficiência visual, auditiva, motora, mental. Ela fez uma pausa, ajeitando Sofia em seus braços, com o carinho infinito de uma mãe verdadeira. Parei de trabalhar na área da saúde quando meu marido morreu, porque precisava estar mais presente para meus próprios filhos. Mas nunca perdi o conhecimento médico básico, nem o amor incondicional pelas crianças. Quando vi suas meninas tão sozinhas, tão carentes de amor maternal, não consegui ficar indiferente. Dr. Fernando ficou em silêncio por longos minutos, processando aquela revelação. Uma mulher com conhecimento médico e experiência comprovada em cuidados pediátricos especializados havia estado trabalhando em sua casa como faxineira, enquanto ele pagava fortunas para profissionais que, apesar de tecnicamente competentes, não conseguiam estabelecer a conexão emocional que suas filhas desesperadamente precisavam. Carmen, disse ele finalmente, suas meninas, minhas meninas, elas estão diferentes desde que a senhora chegou. Mais alertas, mais conectadas, mais felizes. Os profissionais que contratei notaram progressos que não conseguem explicar cientificamente. Carmen sorriu com aquela sabedoria maternal que vem da experiência real de criar filhos com amor. Dr. Fernando, Sofia e Helena não precisam de mais terapias técnicas ou equipamentos caros. Elas precisam do que toda criança precisa para se desenvolver plenamente: amor incondicional, atenção maternal verdadeira,
alguém que as veja não como pacientes ou casos clínicos, mas como as princesas especiais que realmente são. Se inscreva no canal e ative o sininho. Histórias como essa mostram que o amor maternal não tem preço nem diploma. O que vocês acharam dessa transformação? Já presenciaram algo assim? Seu apoio faz toda a diferença. Nos dias e semanas seguintes àquele momento transformador, Dr. Fernando Silva tomou as decisões mais importantes de sua vida como pai e como ser humano. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele teve coragem de olhar verdadeiramente para dentro de si mesmo e reconhecer os erros que havia cometido como pai. A primeira mudança radical foi em sua agenda profissional. Dr. Fernando, que durante 4 anos havia usado o trabalho como uma fuga da responsabilidade emocional de ser pai, reduziu sua carga horária no Hospital do Coração de 80 para 50 horas semanais. Ele cancelou cirurgias eletivas nos fins de semana, delegou alguns procedimentos para colegas competentes e, pela primeira vez em anos, priorizou sua família acima da carreira médica. A segunda decisão foi ainda mais significativa. Ele promoveu Carmen de faxineira para coordenadora especial de cuidados das meninas, com um salário compatível com sua nova função e o reconhecimento oficial de sua expertise em cuidados pediátricos especializados. Mas mais do que uma promoção profissional, foi um reconhecimento de que Carmen havia se tornado a figura maternal que suas filhas sempre precisaram. Carmen, disse ele durante uma conversa séria no escritório da mansão, quero que a senhora saiba que não a estou contratando apenas como funcionária. Estou pedindo que seja a mãe que minhas filhas nunca tiveram. Estou pedindo que me ensine a ser o pai que elas merecem. Carmen, com sua humildade característica, mas também com a sabedoria de quem realmente entende sobre amor maternal, aceitou aquela responsabilidade com a seriedade e o comprometimento que apenas uma mãe verdadeira pode oferecer. Os próximos meses foram de aprendizado intenso para Dr. Fernando. Carmen, com sua paciência infinita de educadora natural, começou a ensinar ao renomado cardiologista as lições mais importantes que ele nunca havia aprendido. Como conversar com crianças cegas, como estabelecer conexões emocionais através do toque e da voz, como criar um ambiente familiar amoroso e acolhedor. Dr. Fernando, explicava Carmen durante as primeiras lições práticas, suas filhas não precisam ver seus olhos para saber se você as ama de verdade. Elas sentem o amor através da sua voz, do seu toque, da sua presença verdadeira. Quando você chega em casa, não passe direto pelo quarto delas. Entre, sente no chão, pegue-as no colo, conte como foi seu dia no hospital, pergunte como foi o dia delas. Carmen ensinou ao doutor Fernando a linguagem especial do toque carinhoso, como abraçar as meninas de forma que elas se sentissem protegidas e amadas, como fazer carinho nos cabelos delas de uma maneira que transmitisse segurança, como segurar suas mãozinhas durante conversas importantes para criar conexão emocional. Ela também o instruiu sobre a importância fundamental de descrever o mundo com palavras cheias de amor e carinho. Não fale apenas, está chovendo lá fora, Dr. Fernando. Diga, está caindo uma chuva gostosa, que faz as plantinhas do jardim ficarem felizes e que deixa o ar cheirando fresquinho como depois de um banho. Mais importante ainda, Carmen ensinou ao Dr. Fernando como incluir Sofia e Helena em todas as atividades da família, fazendo-as se sentirem parte integral da vida doméstica, não apenas visitantes em sua própria casa. As transformações em Sofia e Helena foram absolutamente extraordinárias e surpreenderam até os especialistas mais experientes em desenvolvimento infantil. Em apenas 6 meses de convivência intensiva com Carmen, as meninas se desenvolveram mais do que nos 4 anos anteriores de suas vidas. Elas começaram a falar de forma clara e expressiva, desenvolvendo um vocabulário rico e cheio de palavras carinhosas que Carmen havia ensinado. Sofia, que era mais tímida, começou a cantar as cantigas que Carmen cantava durante os cuidados diários. Helena, mais extrovertida, começou a fazer perguntas curiosas sobre o mundo ao redor, demonstrando uma sede de conhecimento que havia estado adormecida durante anos. O mais impressionante foi o desenvolvimento da mobilidade e autonomia das meninas. Com a orientação segura e amorosa de Carmen,
Elas aprenderam a se movimentar pela casa inteira com confiança, criando um mapa mental detalhado de cada cômodo através das descrições carinhosas e precisas que Carmen oferecia diariamente. "Olha, princesas", dizia Carmen durante os passeios pela casa. "Agora estamos passando pela sala de jantar. Sintam o cheiro da madeira encerada da mesa grande onde o papai de vocês come. Ouçam como nossos passinhos fazem eco diferente aqui, porque o pé direito é mais alto. E tem um cristal bonito pendurado no teto que faz música quando o ventinho bate nele." Dr. Fernando começou a participar ativamente dessa educação sensorial das filhas. Ele aprendeu com Carmen como transformar cada momento do dia em uma oportunidade de conexão e aprendizado. Durante o café da manhã, ele descrevia o cheiro do café fresquinho, o som da torrada douradinha saindo da torradeira, a textura cremosa do requeijão que elas gostavam de comer. Nos fins de semana, ele criou tradições familiares que incluíam as meninas de forma plena e significativa. Sábados se tornaram dias de música em família, quando o Dr. Fernando tocava violão. Um hobby abandonado durante anos de trabalho, enquanto Carmen e as meninas cantavam juntas. Domingos se tornaram dias de histórias no jardim, quando toda a família se sentava na grama para ouvir Dr. Fernando contar histórias inventadas, onde Sofia e Helena eram sempre as heroínas corajosas. O relacionamento entre pai e filhas se transformou completamente. Sofia e Helena começaram a chamar o pai de papai, com o mesmo carinho genuíno que chamavam Carmen de Mamãe Carmen. Mais importante ainda, elas começaram a demonstrar ansiedade positiva quando o Dr. Fernando chegava do trabalho correndo para a porta para recebê-lo com abraços apertados e beijos molhados no rosto. A mudança mais emocionante foi quando as meninas começaram a incluir o pai em suas brincadeiras imaginárias. "Papai, você quer brincar de casinha com a gente?" perguntava Helena. "Você pode ser o príncipe que salva a princesa Sofia do dragão malvado", sugeria Sofia com sua imaginação florescente. Doutor Fernando, que durante anos havia se sentido um estranho na vida das próprias filhas, finalmente descobriu a alegria indescritível de ser um pai verdadeiramente presente e amado incondicionalmente por suas filhas. A transformação da família Silva se tornou um caso estudado por especialistas em desenvolvimento infantil e dinâmica familiar. Doutor Patrícia Martins, a terapeuta ocupacional, ficou tão impressionada com os progressos das meninas que pediu autorização para documentar o caso e apresentá-lo em congressos internacionais sobre deficiência visual infantil. "Este é o caso mais extraordinário de desenvolvimento acelerado que já presenciei em 20 anos de carreira", declarou doutora Patrícia em sua apresentação no Congresso Internacional de Terapia Ocupacional Pediátrica. Sofia e Helena Silva demonstraram que o amor maternal e a atenção familiar verdadeira podem superar qualquer limitação técnica ou metodológica. A história das gêmeas cegas, que aprenderam a ver o mundo através do amor incondicional de Carmen, se espalhou muito além da vizinhança do Alto de Pinheiros. Outras famílias com crianças especiais começaram a procurar Carmen para conselhos e orientações, transformando-a em uma consultora informal em cuidados pediátricos especiais baseados em amor maternal. Carmen nunca perdeu sua humildade característica, mas ganhou o reconhecimento que sempre mereceu. Ela se tornou uma palestrante requisitada em eventos sobre inclusão social e cuidados especiais, sempre enfatizando que o amor não tem diploma, não tem certificado profissional, mas tem o poder ilimitado de transformar vidas completamente. Dr. Fernando, por sua vez, nunca mais foi o mesmo pai ou o mesmo homem. Ele aprendeu que ser pai não é apenas prover recursos materiais ou garantir os melhores tratamentos médicos, mas estar presente emocionalmente, criar vínculos afetivos genuínos, participar ativamente da formação emocional e psicológica dos filhos. Carmen me ensinou que eu estava tentando ser um provedor perfeito, mas havia esquecido completamente de ser um pai amoroso, confessou ele durante uma entrevista para uma revista médica sobre a importância da família no tratamento de crianças especiais. E Sofia e Helena? Elas cresceram sabendo que o mundo é repleto de cores maravilhosas, mesmo que nunca pudessem vê-las com os olhos físicos.
Carmen havia pintado suas vidas com as cores mais bonitas e duradouras que existem, as cores do amor maternal incondicional, da família unida, da aceitação plena, da alegria genuína de viver. Aos 6 anos de idade, Sofia aprendeu a tocar piano como Carmen havia previsto no primeiro dia, tocando músicas que falavam de amor, esperança e gratidão. Helena se tornou uma contadora de histórias extraordinária, criando narrativas fantásticas, onde crianças especiais eram sempre as heroínas mais corajosas e amadas do mundo. As duas meninas cresceram com a certeza absoluta de que eram amadas incondicionalmente, de que tinham uma família real que as valorizava exatamente como eram, de que pertenciam a um lugar onde podiam ser completamente elas mesmas, sem medo ou vergonha. Carmen se tornou oficialmente a segunda mãe das meninas quando o doutor Fernando, 2 anos depois, pediu-a em casamento, não apenas por amor romântico, mas por reconhecimento genuíno de que ela havia completado a família de uma maneira que ele jamais imaginou ser possível. A cerimônia de casamento foi simples, mas emocionante, realizada no jardim da mansão dos Silva, com Sofia e Helena como daminhas especiais, guiando Carmen pelo tapete de pétalas de rosas através do tato e seguindo o som de suas vozes, cantando uma canção de amor que haviam composto especialmente para a ocasião. Naquele dia, doutor Fernando não ganhou apenas uma esposa. Ele ganhou a certeza de que suas filhas finalmente tinham a mãe que sempre mereceram. E ele havia se tornado o pai que sempre deveria ter sido desde o primeiro dia. A história de Sofia, Helena, Carmen e doutor Fernando se tornou um testemunho poderoso de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, de que a maternidade não é definida pela genética, mas pelo coração, de que as famílias mais bonitas são aquelas formadas por amor incondicional, não por convenções sociais. E assim 2 meninas que nasceram cegas fisicamente aprenderam a enxergar o mundo com uma clareza emocional que muitas pessoas com visão perfeita nunca conseguem alcançar. Elas cresceram sabendo que tinham uma família que as amava exatamente como eram, um lar onde podiam ser completamente felizes e uma mãe do coração que havia provado que o amor maternal mais puro não precisa de diplomas para transformar milagres em realidade. Obrigado por assistir até o final desta história que nos ensina sobre o poder transformador do amor maternal. Se essa jornada tocou seu coração de mãe, pai ou pessoa que acredita no poder do amor incondicional, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Compartilhe nos comentários qual foi o momento que mais emocionou você nesta história. Você acredita que o amor maternal pode realmente ensinar uma criança a ver o mundo mesmo sem a visão física? Já presenciaram situações onde uma pessoa especial transformou completamente a vida de uma criança? Suas experiências e reflexões são muito valiosas para a nossa comunidade. Nos próximos vídeos, continuaremos trazendo histórias reais que mostram como o amor maternal verdadeiro pode mover montanhas e transformar destinos. Até a próxima, e lembrem-se, às vezes, os milagres mais bonitos acontecem quando abrimos nossos corações para amar sem limitações.